Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. 3, 5, 6. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Vamos ler o 7. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Se você acredita nesta palavra, diga amém. Queridos irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos, que também é comumente conhecido como entre alguns cristãos, como um livro que deveria se chamar também Atos do Espírito Santo, é o que eu chamaria de um álbum vivo da igreja. No capítulo 1, este álbum nos apresenta fotografias de uma igreja do primeiro século, a igreja primitiva. Essa igreja está nascendo. Na verdade, a igreja nasceu em Cristo, mas é que ela agora está sendo gerada para fora. Ela vem nascendo. E ela recebe um comando expressamente saído e dito pelo próprio Jesus. Jesus diz a esta igreja em tom de ordem, em tom de comando: não se ausentem de Jerusalém. Olhe para mim. Até que do alto vocês recebam poder. Poder aqui era cumprimento de uma promessa. Não se ausente de Jerusalém era um mandamento para se receber a promessa. É mais ou menos assim: você ainda não está pronta para ir cumprir uma ordem que eu darei após esta. Eu estou lhe gerando, estou lhe preparando. Enquanto isso, a ordem para quem recebe de mim uma promessa é: fique mais junto, fique mais unido, fique mais no templo, fique mais congregando, fique mais amando, fique amando mais, fique mais unido. Por quê? Porque sobre você que não tinha, agora tem uma promessa, e a promessa é: eu vou descer do meu Espírito sobre vocês. A promessa que estava sobre, que Joel profetizou, chegou aqui, mas eu preciso que vocês entendam que para fazer minha obra precisarão estar debaixo de obediência. Então vamos lá para a primeira ordem: ficai em Jerusalém. A igreja está nascendo, e quem está nascendo precisa comer da comida de quem já está lá na frente, de quem já passou pelo que passamos, de quem já viveu o que eu estou vivendo, está me dando. Quem está nascendo, quem está sendo gerado, não pode comer qualquer coisa vindo de qualquer pessoa. Agora Jesus está dizendo para esta igreja que está nascendo: recebam de mim, a promessa vem minha, o conselho vem de mim, a promessa vem de mim, a fonte do poder sou eu. Obedeçam o que eu estou dizendo. Você está no capítulo 1, mas se você me obedecer, daqui a pouco você já chega no capítulo 2, porque ninguém pode pular etapas. Fique no capítulo 1, porque eu estou lhe ajudando a crescer. Capítulo 1, o álbum mostra a foto de uma igreja que está nascendo, que está crescendo, que está recebendo uma promessa. Capítulo 2, eles obedeceram tanto a ordem do capítulo 1, que a igreja que no capítulo 1 está nascendo e crescendo, no capítulo 2 já está amadurecendo. A promessa agora vai se cumprir, e se cumpriu. O Espírito Santo desceu, o dia do Pentecostes aconteceu, as línguas estranhas também repousaram sobre aqueles homens, em resultado da obediência à ordem do capítulo 1. Fique junto, fique unido, fique em unidade. Se um der glória, dê também. Se um levantar a mão, levante também. Se um bater a mão, bata também. Se um levantar as duas mãos, levante também, porque fogo só desce para quem está com o peito aberto, com as mãos erguidas. Eles obedeceram. No capítulo 2, o fogo desce. O fogo desceu no capítulo 2. A igreja recebe recompensa por sua obediência e unanimidade.
Agora eles estão vivendo um propósito juntos. A promessa se cumpriu. A promessa se cumpre. Agora a igreja, escute bem isso aqui, agora a igreja que era tímida, agora a igreja que era frágil, agora a igreja que era recém-nascida, no capítulo 2 já está contando o testemunho. A promessa que ele fez, ele cumpriu. O fogo desceu sobre nós e via-se como línguas repartidas como que de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo. Eles agora saem do capítulo 1, vem para o capítulo 2, está saindo do capítulo 2 e cheios de coragem, cheios de atitude, irmão. Quando você viu um crente borocrochô, não sabe muito o que dizer, não sabe muito como falar, não sabe dizer que Jesus está voltando, não sabe dizer de onde veio, não sabe dizer para onde vai, ele ainda não recebeu a virtude, não foi tocado pelo fogo, não foi queimado pela brasa, ele ainda não entrou no mistério, não recebeu o comando, porque uma vez vivido o capítulo 2, a gente fica intrépido, a gente levanta a mão e mesmo gaguejando ou sendo analfabeto de pai e mãe, a gente diz: eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou, eu sei que ele está voltando, eu sei que ele vem me buscar. Evangelho é isso, evangelho é simplicidade, evangelho é mais que simplicidade, evangelho é verdade. E para falar a verdade não tem que decorar, não tem que ensaiar, porque a verdade brota, a verdade surge, a verdade sai de uma fonte que já está cheia dela. Se seu coração já recebeu Jesus, não tem que ensaiar como é que vai pregar, não tem que ensaiar trejeito, não tem que ensaiar como é que vai falar, não tem que ensaiar o tom de voz, não tem que medir a tonalidade de voz, tem só que abrir a boca e derramar daquilo que já está cheio. Se você está no capítulo 2, já pode pregar lá fora, pregar na escola, pregar no trabalho, porque não tem muito o que inventar, é só dizer lá: eu vinha do capítulo 1 toda franzidazinha, toda cheia de timidez, mas no capítulo 2 o Espírito Santo desceu sobre a minha vida, eu já falo línguas estranhas, já sinto arrepio no meu corpo, minhas entranhas já queimam, e quando eu faço igual a Jeremias, dizendo que não vou pregar mais, o fogo entra por dentro das minhas entranhas, e eu, quando estou vendo, já estou pregando. Agora essa igreja está viva, recebendo a promessa. Essa história de que eu não sei de onde vim, não sei para onde vou, só sei que estou aqui, é sobre o vento do Espírito. A única coisa que eu não sei de onde vem nem para onde vai é o vento do Espírito. E quem é nascido do Espírito é como o vento, que ele pega a gente e leva para aqui, para ali, para acolá. Mas quando o assunto é salvação e eternidade, eu sei de onde eu vim. Eu vim lá da lama, do inferno, de onde o diabo cantava, pulava e pintava 7, 8 e 9. Agora eu estou no altar, estou no evangelho, e daqui a pouco eu vou para o céu de glória, sentar com Jesus, cear com ele. Isso é coisa de crente que sabe de onde veio, aonde está e para onde vai. Capítulo 3, pastor. No capítulo 3, essa igreja aqui já é tão missionária, porque eu vou dizer um negócio a vocês, irmãos. Uma igreja pode ficar sem congresso de mulheres, e olhe que eu vivo deste e neste segmento. Uma igreja pode ficar sem congresso de jovens, uma igreja pode ficar até sem aniversário de matutino, uma igreja pode ficar sem aniversário de criança, a igreja pode ficar sem qualquer tipo de festa, menos sem culto de ceia, que é a maior festa do cristianismo, culto de missões e campanha de oração. A gente passa sem nenhum congresso, a gente passa sem nenhum dos congressos que eu citei, a gente só não pode passar sem essas 3 atividades: campanha de oração, trabalho de missões e culto de ceia, que é uma verdadeira festa para o Senhor. Fora isso, a gente passa sem qualquer outra coisa, mas sem fazer missões, sem falar de missões, sem orar por missões, a gente não consegue passar. E agora, essa igreja aqui que sai do capítulo 1, passa para o 2 e agora está no 3, ela é tão robusta, eu já estou correndo para terminar, ela é tão cheia de Deus, que ela chega no capítulo 3 fazendo só o que uma igreja missionária é capaz de fazer. O que, irmã Jaqueline? Orar. Uma igreja missionária é uma igreja que gosta de orar. Uma igreja missionária é uma igreja que gosta de conviver. Uma igreja missionária é uma igreja que gosta de evangelizar.
Uma igreja missionária é uma igreja que dá a mão para quem quiser e carrega para aqui para dentro. Aqui dentro ele é munido de informações, de armas de guerra. Ele é munido do que precisar e sai lá fora dizendo: agora você pode sair daí, Satanás, porque quem está passando aqui na frente é um Pedro e um João. Pedro e João agora viveram uma transformação, uma mudança. O Pentecostes, o evento do Pentecostes fez isso com Pedro e João. Eles já eram pregadores, eles já eram escolhidos por Deus. Mas o evento do capítulo 2 mexeu tanto com Pedro e João, que agora eles tinham uma agenda diária. Tem gente que não ia dar certo se tivesse nascido no tempo da igreja primitiva, porque tem culto, pelo menos lá em Natal, tem culto terças, quintas e domingos. Tem gente que reclama porque são 3 dias. Imagine se tivesse nascido na época da igreja primitiva, pastor, que era culto todos os dias, 3 vezes ao dia. Eu vou repetir: todos os dias, 3 vezes ao dia. O povo não comia não, comia melhor do que nós. O povo não trabalhava não, trabalhava mais do que nós. O povo não tinha como granjear não, granjeava muito mais do que nós. A gente está vivendo é da rebaba, a gente está vivendo é do extra, a gente vive é das bênçãos que estão recaídas daquela época para cá, porque quem serve a Deus tem tempo para fazer qualquer outra coisa. Quando servir a Deus é prioridade. Pedro e João agora estão indo para o culto, para o templo. Nesse caso aqui era a hora nona, 15 horas, 3 horas da tarde. E é interessante que os estudiosos dizem, aqui na Bíblia não diz, mas eu não vou trazer nenhum dado antibíblico, eu vou trazer um dado extra-bíblico. O que não pode é antibíblico, não é? Mas extra-bíblico pode. E tem um dado extra-bíblico que os estudiosos dizem que este culto aqui das 15 horas, aleluia, era o culto da renovação da fé e da confissão de pecado. Isto é, os crentes iam para o templo e quando chegava lá eu dizia: Senhor, eu estou em contínuo confiando no Senhor, eu não abro mão não, eu confio no Senhor. Eu quero dizer, Senhor, que eu pequei, eu errei, eu sou pecador e cheio de mazela. Eu estou aqui para confessar isso, mas também estou aqui para dizer: eu não abro mão da minha fé, eu não abro mão da minha fé, eu vou te servir. Já pensou, hein, irmão, um culto desse pra gente? Ou coisa boa? Ou coisa boa a gente vir pro culto dizendo: Deus, eu tô aqui só para dizer que eu não vou abrir mão da minha fé, e também que eu não mereço muita coisa, Senhor. Eu erro, eu peco, eu sou falho, mas eu tô aqui para lhe dizer que eu não abro mão daquilo que eu recebi. Irmão, Jaqueline, dava certo esse culto, dava certo demais, irmão. Porque quanto mais a gente confessar, isso aqui é só um parêntese. Quanto mais a gente confessar, mais intimidade com o Senhor a gente tem. Até o dia que o diabo vai olhar para mim, para você, prepara o glória. Até o dia que o diabo vai olhar para mim, para você e vai dizer a mesma coisa que ele disse com Jesus: o que tenho eu contigo, o que tenho eu contigo. Eu estou crendo que por esses dias o Senhor vai ficar tão alinhadinho com a igreja dele, que o diabo vai olhar para nós e vai dizer: o que é que eu tenho contigo, já que ele não tem nada. É o que o diabo disse com Jesus: Jesus Nazareno, o que é que eu tenho contigo? Aí Jesus expulsou o diabo. Eu creio numa geração que vai ter tanta intimidade com o Senhor, tanta santidade na vida, vai confessar suas mazelas, vai confessar seus pecados diariamente, vai se agarrar com Jesus, que quando passar na rua, que alguém se manifestar, o diabo vai dizer: eu não tenho nada com você não, não tenho nada com você não, Jaqueline, eu não tenho nada com você não, eu não tenho nada com você não, eu não tenho nada com você. Aleluia, aleluia. Eu não tenho nada com você. Quem vai dizer o céu, o diabo. Enquanto isso o céu vai dizer: é minha igreja, é minha igreja. Ela é fraca, tem pouca força, entretanto ela não tem negado a minha palavra nem meu nome. É minha igreja. Aleluia. Pedro e João estão indo para o templo. Por que precisa orar, irmã Jaqueline, para fazer missões? Por que precisa orar? Porque se você não orar para fazer missões, você vai achar que missões é uma ação social da igreja. Missões não é social, missões é espiritual. Por que tem que orar, irmã Jaqueline? Porque se você não orar, você vai saber dados da Eritreia, da Espanha, do sul do país, do sul dos Estados Unidos,
do sul, de uma região aqui que a gente conheça. E a gente vai pensar assim, mas isso aí também, né? É porque foi Jesus mesmo quem disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Sim, mas que não se esfrie na minha vida. Que a iniquidade se multiplique onde ela tiver espaço, que ela não tenha na minha casa, na minha igreja, onde eu botar meu pé, onde eu pregar, na minha família. Se a gente achar que missões é só mais uma obra social da igreja, a gente não vai orar. E se a gente não orar, a gente não vai receber discernimento para entender que aonde tem um bêbado jogado na lama, na esquina da igreja, tem ali um projeto de Deus para um grande pregador, para um grande missionário, para um grande pastor. E quer que eu lhe diga um negócio? Hoje eu não tenho mais condições de pregar tanto quanto antigamente eu tinha nos cultos como este lá na minha cidade. Jesus fez algo muito grande e a gente não consegue mais atender. Mas eu me lembro que quando eu era jovem, pregando nos meus primeiros anos, eu fui a uma igreja em Parnamirim. E quando eu cheguei lá, um irmão contou um testemunho. Irmãos, e me perdoe, eu sou terrível para lembrar de tudo. Para lembrar da menor coisa que seja. Mas o Espírito Santo me lembrou disso agora, porque eu tenho que contar aqui. E nesse culto que eu preguei era aniversário do Novo Viver. O Novo Viver é o departamento de novos convertidos da igreja. Foi uma festa linda. E quando nós acabamos de pregar e alguém fez o convite, uma pessoa aceitou Jesus e ela veio meio que alcoolizada, ainda cheirando a cachaça, a álcool. Eu sei lá o que ela tinha tomado. E a igreja meio que ficou assim, né? Meio que não acreditando. E aí o irmão que coordenava o trabalho de missões, geralmente o que coordena o trabalho de missões lá é o mesmo que coordena o trabalho dos novos convertidos, está casado, esses departamentos. Ele disse, irmãos, eu quero contar uma coisa aqui, irmã Jaqueline. Ele disse, eu preciso contar. Esse irmão aqui aceitou e vocês parecem que não estão achando muito futuro nisso. Mas eu quero dizer para vocês que há 2 anos atrás, eu aceitei Jesus numa festa como esta aqui. Eu cheguei mais bêbado do que esse homem. Eu estava mais drogado do que ele, mas alguém deixou eu entrar. Na hora do convite eu aceitei Jesus. Já faz 2 anos que eu sou crente, obreiro do Senhor, e estou trabalhando nesse departamento que eu sei o que foi um dia estar lá fora. Eu preciso dizer isso aqui. Quem trabalha com missões tem que ter visão aguçada. É um negócio acima da média. Tem que ter assim a mente fora da caixa. Tem que ser alguém com discernimento espiritual. Porque alguém passa na rua e diz, lá vai um bêbado. O irmão que está indo evangelizar com os olhos de Deus, com os olhos da fé, diz, bêbado não. A gente prega, Jesus salva, e amanhã ele é o pregador do congresso de jovens. A gente prega, Jesus salva, e amanhã ele pode ser o pastor de um dos setores. Irmã, a senhora está inventando, está na Bíblia. Precisa orar para ter discernimento. Haverão dias que você não vai poder pregar para quem quer pregar. Porque o discernimento vai lhe dizer, não pregue para esse aqui não, porque vai ser jogado. É a mesma coisa que jogar pérola aos porcos. Não, o discernimento vai dizer, não pregue para esse aqui não. Irmãos, eu estava pregando numa grande festa em algum lugar que eu esqueci. Não lembro aonde. Daqui para terminar o culto, se eu lembrar, eu digo, eu estava pregando, lembrei. Touros. Eu estou dizendo isso aqui porque está sendo gravado e é bom que a gente diga mesmo, para se saber que aqui não tem espaço para mentira nem para aumentação de testemunho. E aí, quando eu estava pregando, a igreja estava tomada de não crentes, um banco assim, estrategicamente, os bancos da frente eram só para os não crentes. E aí uma mulher no meio da mensagem começou a gritar, ai, eu estou com uma dor, e o pastor parou-me assim de lado, pediu para eu parar a mensagem, fazer uma oração. Eu orei, repreendi, expulsamos o irmão do pastor Eliezer, expulsamos, oramos. Quando eu retomei a mensagem, só quem tem déficit de atenção sabe como é difícil você retomar uma mensagem espiritual depois que alguém lhe corta. Foi uma guerra. Eu retomei a mensagem. Quando eu retomei a mensagem, o Espírito Santo me disse, avise a ela que se der dor nela outra vez, ela se levanta e saia para alguém atender ela lá fora. Porque isso aqui não é dor não, isso aqui é estratégia para você não entregar a mensagem que eu lhe entreguei hoje. Mas você vai entregar ela todinha. Avise logo a ela. Eu parei de pregar e disse, minha irmã, eu quero lhe avisar que se a dor voltar, você saia com ela lá fora, que eu já deixei assim combinado com 2 obreiros para orar pela senhora lá fora. Se a dor aumentar, não grite, saia se arrastando, porque daqui de onde eu estou eu não vou orar mais, porque agora eu vou pregar. O Espírito Santo dá discernimento para
Eu preciso dizer algo aqui porque eu estou tomada por Deus. O Senhor está me revelando que tem gente aqui no meio da igreja que é esse ano que Ele vai incendiar teu coração, reavivar teu ministério. Você vai trabalhar com missões, você vai trabalhar com evangelismo nos hospitais, você vai trabalhar com evangelismo nas enfermarias. Você não vai mais orar dizendo: Jesus, entra lá na UTI. Deus vai fazer você entrar lá. Você vai entrar lá e Ele vai dizer: conte comigo em oração. Eu vou te dar discernimento, porque tem gente que é para pregar, tem gente que não é para pregar, e eu vou lhe dizer como é que faz. Adore ao Senhor que revela aqui esta noite estratégias para a obra ser feita. Preciso orar, preciso orar, preciso orar. O irmão missionário que trabalha com missões locais precisa orar. O que trabalha com missões transculturais precisa orar. Por quê? Porque Pedro e João oraram. E para você não dizer que eu estou inventando nada, todos os dias, diz a Bíblia, estou terminando, todos os dias, há 40 anos, pouco mais de 38 anos, aquele coxo estava na porta do templo. Então, ele já era conhecido de todo mundo e já sabia sobre tudo e sobre todos. Se você for numa feira aqui local, durante 2 anos, e um mendigo usar o mesmo local para pedir esmola, você sabe quem ele é, ele sabe quem você é, ele sabe tudo de você e você sabe tudo dele, porque se torna alguém comum. Pois muito bem, esse aleijado estava na porta daquele templo pedindo esmola e todo mundo sabia quem era ele e ele sabia quem era todo mundo. Portanto, não era só Pedro e João que ia para o templo orar, não era só Pedro e João que tinha sido cheio do Espírito Santo e que eram missionários, outros também eram, só que os outros não tiveram o discernimento que esses dois aqui tiveram. Qual foi o discernimento? Ali não tem só mais um coxo. E aquele negócio ali não é financeiro. Pelo tanto de tempo que esse homem pede esmola, ele tem mais do que eu até. Você entende isso? Você entende isso? Outro dia lá em Natal, um pastor desceu do carro e foi orar por um rapaz que estava na cadeira de roda pedindo esmola. Pastor Antônio, se não me engano. Ele disse que quando foi lá, ofereceu ao rapaz uma esmola e disse: eu vou orar por você. Você quer que eu ore agora? Certeza que ele vai levantar da cadeira de roda no teu nome. Mas você quer que eu ore, pedindo que ele levante você daí? Ele disse: pastor, o senhor sabe quanto é que eu tiro aqui? Você está entendendo, irmãos, que as misérias dos outros aí fora não são só sociais? Não é só partido A, B, de meio, de direita, de esquerda. Isso é espiritual. Você está entendendo que o diabo veio matar, roubar e destruir, veio matar a inteligência do ser humano, o discernimento, a paz, a alegria, veio roubar a idoneidade, veio roubar a moral, veio destruir o que ele tinha de discernimento. É por isso que essa noite o Senhor nos guardou aqui para ouvir sua voz. E enquanto você ouve essa palavra, Ele está cercando você com fogo, está cercando você com fogo e está lhe dizendo: eu estou lhe dizendo como é que eu vou lhe usar. É com discernimento. Aí, lá vai Pedro e João, unidos, viu? Olha pra mim. Se tem um departamento que não pode ter briga, é esse. Se tiver briga, tira os dois que estiver brigando, porque não pode ficar nenhum brigando, porque esse departamento aqui diz respeito à eternidade. Os dois unidinhos, foram pro templo. Fazer o quê? A igreja responda bem alto. Orar. Você quer um conselho para vencer? Você quer um conselho para o seu departamento fazer as maiores cruzadas esse ano, ganhar a maior quantidade de almas este ano? Quer que eu lhe conte um segredo e quer que eu lhe diga um conselho? Ore. Ore, ore e ore. Eles foram para o templo orar de mãozinha dada os dois. Isto é, com a vida alinhada com Deus os dois, com as mãos dadas com Deus os dois, mãozinhas dadas a Deus e com Deus os dois. Os dois indo unidos e as mãos deles ligadas com as mãos de Deus. Não dá para fazer a obra sem esse maior patrocinador. O Senhor é quem nos patrocina, quem nos agencia, quem nos dá coragem, vigor, força, fogo. Ele é o maior agente de missões.
Aleluia. É por isso que esta obra é dele. E é por isso que, sendo dele, o diabo não pode com esta obra. A porta que ele abre, ninguém fecha. Quando Pedro e João estão indo para o templo orar, o cego, isto é, o aleijado, estende as mãos e diz: me dê uma esmola. Se eles não estivessem orando, não teriam recebido o discernimento que receberam. Com o discernimento que receberam, Pedro olhou para ele: se você não ouviu nada do que eu preguei, ouça isso aqui agora. Pedro olha para o aleijado e diz assim para ele: ó, olhe para nós. É como quem diga: preste atenção em quem agora está falando com você. Porque a história daquele coxo ir para a porta do templo era estratégico. Ele pensava: eu vou para a porta do templo. Quem for crente de verdade, tem um coração bom e vai me dar uma oferta. Quem não for crente de verdade, não tiver um coração bom, vai ter que me dar também, porque vai ter que fingir que é bom, já que eu estou na porta do templo. Só que tem um negócio que crente é capaz de fazer, que nenhuma outra pessoa, por mais bonzinho, é capaz de fazer, que é sentir a dor do outro, a dor da alma do outro, ver mais do que o outro pode mostrar. Isso aqui é com discernimento. Aí Pedro diz: olhe para nós, isto é, para mim, Pedro, e para João. Olhe para nós. Eu preciso dizer uma coisa aqui: a igreja precisa estar tão alinhada com Deus ao ponto de lá fora dizer para um não crente: olhe para mim, olhe para a minha vida, olhe para o meu casamento, olhe para o meu ministério, olhe para como eu pago e para como eu compro, para como eu entro e para como eu saio. Olhe como é que eu me comporto, olhe como é que eu me relaciono. Pode olhar para mim. Mas, irmã Jaqueline, é para olhar para Jesus. Escute, vamos separar os assuntos. Se é para ver perfeição, é para olhar para Jesus. Agora, se é para ver idoneidade, sinal de cristianismo em dia, evangelho puro e testemunho, olhe para mim. Se você tem coragem e tem vida no altar para dizer para qualquer pessoa, de qualquer segmento, de qualquer ideologia, de qualquer gênero, de qualquer partido, de qualquer igreja, de qualquer geografia: olhe para mim, olhe para o meu marido, olhe para minha filha, olhe para como eu prego, olhe como eu ando, olhe como eu entro, olhe como eu saio, olhe para mim. Você está pronto? Eu não gosto muito dessa conversa, irmão. Acho até meio chato esse negócio de olhe pro irmão, olhe pro irmão, olhe pro irmão. Mas eu estou sentindo um negócio aqui tão gostoso que eu preciso fazer isso. Em nome de Jesus, se você tem comunhão com esse crente que está do seu lado. Se não tem, em nome de Jesus, não fale não. Mas se você tem comunhão com essa pessoa que sentou do seu lado, diga a ela: você está pronta. Diga a ele: você está pronto. Reflitamos mais sobre isso. O evangelho que eu prego lá fora, Jesus está querendo que eu faça como Pedro disse: olhe para nós, olhe para mim. Ai, irmã Jaqueline, eu não posso dizer isso na faculdade, né? Porque eu sou muito falha, mulher. Eu sou falha demais. Aí eu prefiro mandar eles olharem para Jesus. Não, Jesus é perfeição. Se eles quiserem ver algo perfeito, lindo, extraordinário, maravilhoso, é Jesus. Mas se eles quiserem ver testemunho de vida, vai ter que ser olhando para você e vai ter que ser olhando para mim. Caso contrário, eu não estou pronto. Nem você está pronta. Olhe para mim. Olhe para nós. Aí ele olhou e pensou. Agora eu acho que ele pensou: e agora antes da esmola um sermão. Mas não foi sermão, porque quem ora recebe discernimento. Quem tem discernimento sabe a hora de pregar, sabe a hora de orar, sabe a hora de evangelizar, sabe a hora de discipular, sabe a hora de aconselhar e sabe a hora até de calar. Ele disse assim, ó: olhe para nós. Quando o aleijado olhou, ele disse: nós não temos prata nem ouro. Isto é, o que você está esperando é coisa aqui da terra. Deixa que outra pessoa te dá. Não vim aqui para isso. O que nós
não temos prata nem ouro, mas o que temos, prepare seu coração para receber. O que temos, isto eu te dou. Em nome de Jesus, não receberás o que você quer, porque o que você quer qualquer outra pessoa dá. Você vai receber o que precisa, porque Jesus dá o que precisa. Em nome de Jesus, o que você precisa, receba agora. Levante e ande, você está curado. Levante sua mão direita e adore ao Senhor. Celebre a Ele. Ele lhe deu mais do que o que você merecia. Ele lhe deu o que você precisava. Quebrou as amarras que prendiam teus pés. Quebrou as amarras que prendiam tuas pernas. Quebrou os laços que prendiam tuas mãos e teus braços. Libertou você das garras do inimigo. O laço quebrou e você escapou. Evangelho é isso. Entra onde eu não entro. Faz o que eu não posso fazer. Liberta quem eu não poderia libertar. Receba essa noite essa palavra de libertação na vida de alguém, da tua família, na tua vida, nos teus sentimentos. Em nome de Jesus, levante, ande e vá para frente e vá para cima. Agora escute que é a parte mais bonita do Evangelho. Evangelho não liberta para engessar. Evangelho liberta para deixar o camarada livre para adorar. Quando Pedro e João dizem em nome de Jesus, levanta-te e anda, a Bíblia diz, eu acho lindo que quem escreve isso é o doutor Lucas, que entendia tudo sobre osso, célula, tendões, membros. Aí o doutor Lucas escreve assim, ó: e o coxo saltando e pulando entrou no templo dando glória a Deus. Eu vou explicar isso aqui. Fisioterapeuta não consegue, o poder do Evangelho consegue fazer uma pessoa aleijada se levantar, pular, correr, dar glória a Deus e dizer: não foi ninguém que me ensinou a reabilitação, foi o próprio Deus. Desceu um fogo na minha vida, eu nunca mais senti vontade de cheirar, de me drogar, de me alcoolizar. Agora eu estou andando com as pernas firmes e a minha alma está livre. Irmã Jaqueline, mas entrar no templo saltando e pulando, dando glória a Deus é fácil. É fácil porque você é da Paraíba. Aqui na Paraíba tem fogo nos pés dos irmãos tudinho. Agora eu quero que você lembre comigo que estamos falando de um templo engessado. De uma época que as pessoas estavam começando a aprender como é que se cultuava. O coxo dando uma aula de pentecostalismo, ex-coxo, porque o Evangelho faz isso, viu, querido? Ele transforma a gente em ex. Deixa eu dizer algo aqui para o seu coração começar a se alegrar essa noite. Você é ex, um bocado de coisa ruim. Tem ex-drogado aqui, tem ex-prostituta, tem ex-mendigo, tem ex-cheirador de pó, tem ex-mentiroso, tem ex-fofoqueiro, tem ex-enrolador, porque o Evangelho faz isso. Ele pega a gente e transforma a gente em ex, um bocado de coisa ruim. Agora é o ex-coxo pulando e saltando dentro do templo, dando glória a Deus, porque você prega e Jesus faz a obra. Você ora e quem levanta é Jesus. Você profetiza e quem faz o milagre é Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Não se espante. Pelo tamanho da obra que Deus vai fazer usando tua voz e tuas mãos, muita gente vai querer rodear você. Não se espante, muita gente vai querer andar com você. O texto diz, pastores, e eu vou concluir, que por causa daquele tão grande milagre, irmãos, a multidão todinha, uma grande multidão, vamos dizer que pelo menos 100 vezes maior do que esta que está aqui esta noite, começou a rodear Pedro, começou a rodear João. Eles estavam maravilhados. O ex-coxo pulando dentro do templo, era muito forte aquela cena. Eles estavam cheios do Espírito Santo. E quem está cheio do Espírito Santo dá sinais que está cheio. Como, irmã Jaqueline? Dizendo uma frase célebre. Qual é a frase, irmã Jaqueline? Não fomos nós. Não é sobre nós.
não tem nada a ver com a gente. Quem batizou foi Jesus, quem salvou foi Jesus, quem libertou foi Jesus, quem levantou foi Jesus, quem encheu a igreja foi Jesus, quem fez a obra foi Jesus. Mas você dirigiu o culto, eu fiz nada. Quem me conduziu foi Jesus, quem tomou minha boca foi Jesus, quem abriu a minha boca foi Jesus, quem botou as palavras lá foi Jesus, quem me deu fôlego de vida foi Jesus. Não retiremos das nossas pregações essa frase de Pedro. Não retiremos dos nossos sermões essa frase de Pedro. O mundo está empurrando a porta para entrar e nos fazendo acreditar que o que está acontecendo é por causa de nós. Não é sobre nós, nunca foi sobre nós, é tudo sobre Ele. Pedro disse: não fomos nós. Em nome de Jesus, quando chegar em casa, lê esse texto em casa todinho ainda hoje. Na frente de todo mundo, pastor. Imagine aí do nada. Uma multidão assim de mais de 4, 5 mil pessoas. E Pedro pregando. Imagine, hein? Você na frente da multidão, tendo a oportunidade de pegar o microfone. O que você ia pregar? Uma pessoa cheia do Espírito Santo. Começa assim: não somos nós. Não é sobre nós. Aí Pedro disse: não fomos nós. Eu vou começar a pregar agora, Pedro. Eu vou começar a pregar agora. E o tema da minha mensagem é: arrependei-vos. Não fomos nós. Quem acabou de curar esse ex-coxo foi Jesus. O que vocês penduraram na cruz e o prenderam e o chicotearam, o que vocês escarneceram, sabe aquele que vocês fizeram isso tudo com ele? Pois é, foi ele. Arrependei-vos. Aí Pedro continua: arrependei-vos, para que os vossos pecados sejam perdoados e os vossos nomes sejam escritos no livro da vida do Cordeiro. Arrependei-vos, para que Ele dê para vocês caminho plano, rota reta, caminho perfeito. Porque vocês estão atrás de mim, achando que fui eu nada, foi Ele. Mas já que vocês vieram atrás de mim, achando que fui eu vou apresentar a Ele. Recorram a Ele, adorem a Ele, sirvam a Ele, temam a Ele, aceitem a Ele, creiam nele. Prepara o glória. Depois daquela pregação tão dura, com um tema tão lindo, um apontamento tão direto, Pedro, sendo um arauto, embaixador do Evangelho, tão cheio do Espírito, pregando o que eu não teria coragem de pregar, talvez, tirando do meio deles preciosismo humano, fazendo eles entenderem que quando a gente valoriza muito a nossa vida, a gente abre mão e perde de receber a vida de Deus na nossa vida. Pedro agora está tão cheio de Cristo, tão cheio de Deus, pregando para gente tão fraca, sendo ele também tão fraco, falando sobre a rota, falando sobre um caminho plano. Fecha os teus olhos. Pedro agora está pregando, dizendo que a igreja precisa continuamente vestir-se de vestes de arrependimento. Entender que este arrependimento não era só o tema da mensagem dele, era o tema para uma vida vitoriosa. Arrependei-vos. Se vocês se arrependerem, era o que Pedro estava pregando, vocês terão cancelamento de pecados, tempos de refrigério, restauração por meio de Jesus, por quem nós esperamos. Meu Deus, que o Espírito Santo essa noite tenha liberdade de falar aos nossos corações, como teve aquele dia de falar aos corações daqueles judeus. Arrependei-vos. Primeira mensagem de Pedro. Ele ganhou quase 3.000 almas. Prepare seu coração para dar glória. Foram quase 3.000 pessoas dizendo: eu aceito Jesus. Eu aceito Jesus. Eu aceito Jesus. Eu aceito Jesus. Eu quero Jesus. Com o tema de arrependei-vos.
com o tema de arrependei-vos. Pedro agora aproveita e depois dali ele tem outra oportunidade para pregar. E sabe qual foi o tema? Arrependei-vos outra vez. E eu termino agora com isto, depois que Pedro prega a segunda mensagem com o mesmo tema. Ele ganha agora quase 2.000 almas para Jesus. Agora são quase 5.000 almas dizendo: eu aceito Jesus, eu aceito a Jesus, eu quero Jesus. Pedro pregou sobre arrependimento. De olhos fechados eu termino. Arrependimento no original aponta para retorno. Arrependimento no original aponta para o significado de refazer a rota, que combina também com rendição. Esta noite Jesus está dizendo a esta igreja: eu estou aqui, eu quero receber corações rendidos. Assim diz o Senhor: eu estou nesta casa e eu recebo para mim corações rendidos. Esta noite o Senhor está dizendo: abra mão do teu preciosismo humano, abra mão das tuas reminiscências, abra mão dos teus eu tenho direito, abra mão dos teus eu tenho razão, abra mão dos teus é minha vez agora, e comece a dizer ao Senhor: eu me rendo ao teu chamado, eu me rendo à tua vontade, eu me rendo à tua boa obra, eu me arrependo, refaço a rota e me rendo. E nesta noite eu te digo: Senhor, eu estou aqui, me renda ao que o Senhor quiser. Somente com a ajuda do Espírito Santo nós conseguiríamos abrir mão das coisas dessa terra e recorrermos a Ele, que é poderoso para nos dar graça, unção, revelação, liberdade, alegria e completude. O Espírito Santo está me dizendo aqui nesta noite, irmãos, eu tinha interesse de concluir esse culto, me sentar, mas o Espírito Santo acabou de me dar um comando aqui. Ele está me dizendo aqui esta noite que quer reacender ministérios de pessoas que sabem que nasceram para pregar. Não, irmã Jaqueline, mas o ilha de pregar é para todo mundo. É pregar para todo mundo, em todo lugar. Mas eu estou falando de gente que Deus escolheu para pregar em praças, em altares, em cruzadas. Estou falando de gente que Deus escolheu para transformar sua sala do consultório em um púlpito, sua mesa de costurar em um púlpito. Estou pregando para gente que Deus está dizendo que sua sala de fazer unha é um púlpito, que sua oficina de atender carros quebrados é um púlpito. Estou pregando para gente que Deus está dizendo: sua banca de vender frutas é um púlpito, o guichê que você atende no banco é seu púlpito. Meu Deus, o Senhor está me revelando aqui pessoas sentadas usando gravatas e camisas em repartições públicas, repartições reconhecidas, repartições respeitadas, e Deus está dizendo: eu levantei você para pregar lá com o que eu já lhe dei. Oh, irmãos, eu não costumo fazer isso aqui em lugar nenhum, mas o Espírito Santo me conduz. Eu quero convidar você aqui ao pé do altar. O primeiro convite é para quem foi alcançado por esta mensagem. Você não está no grupo dos 4 que vão liderar o departamento de missões aqui. Você está numa missão muito maior. Deus está dizendo: eu te dei janeiro, você escapando. Fevereiro já entrou e você não vai fugir da minha rota. Você já é crente, você já fala em línguas, você sentiu fogo no teu coração. Esse primeiro convite ainda não é para aceitar Jesus. Eu estou convidando crentes aqui no altar, que você sabe que o Espírito Santo tem com você uma obra linda, e você se esconde, você se esquiva, e você escorre pelos dedos de alguém. Mas esta noite Jesus está dizendo: lhe trouxe desse culto para reacender teu ministério. Caminha aqui para frente, por favor. A igreja toda fica de pé. O pastor já me autorizou a fazer esta oração e eu não vou sair daqui sem fazê-la. Eu tenho 3 minutos, me ajude, eu só tenho 3 minutos. Caminha aqui para frente, deixa Deus te usar, meu filho. Caminha aqui para frente, eu estou pregando para você que entendeu que vai ter que fazer a obra, porque a obra na tua vida é um chamado, e o chamado na tua vida é mais forte do que a tua própria vida.
Elemin chorelabai. Enimican choremindalara sorelabai. Irmãos, eu estou sentindo tão Deus aqui que eu vou esperar alguém vir. Mas se quem eu estou esperando vir não vier, o Espírito Santo me revelar, eu chamo aqui, porque é para a tua alegria, é para a tua vida espiritual se encher. E já vem aqui, irmão, já encosta aqui nesse altar, já encosta aqui nesse altar. E não se esconde, que é para a igreja ver quem está vindo mesmo. Quem está vindo aqui está renovando a carteira de trabalho, está renovando o benefício social, está renovando o contrato, porque Deus agora vai usar, vai aumentar a força, vai aumentar a saúde, vai aumentar a vida e vai usar você. Eu estou esperando você, eu só tenho 12 minutos agora. Ele me cantou, ela vai. Ela lamentou que me me calabai. Eu quero chamar aqui na frente essa irmã que está do lado dessa moça de óculos do conjunto de mocidade. Você está de blusa preta e vestido estampado e você sabia que Deus te chamaria aqui. Vem aqui essa moça que sim, ela está do seu lado, atrás de você. Sim, essa irmã, sim, sim. Você, filha, vem aqui. Vem porque o Senhor reacende teu ministério hoje. Vocês estão entendendo que Deus está dizendo que essas pessoas que estão vindo aqui são pessoas que Ele entregou um ministério específico para pregarem, para ligarem para vidas, para aconselharem vidas, para ministrar sobre vidas. E este ano elas não podem mais ficar sem fazer. É uma questão de urgência para a obra. Ela é mentira, ela vai. Eu tenho 1 minuto. Eu tenho 1 minuto apenas. Eu estou esperando você aqui. Ela é mentira, ela vai. Agora eu quero fazer outro combinado com vocês. Eu quero pedir, essa é a hora que a igreja pode se movimentar, pode olhar para os lados. Eu quero pedir que você olhe para o seu lado agora. Tente ver quem foi que sentou do seu lado. Tente ver se essa pessoa que cultuou com você o culto todo é alguém que já serve ao Senhor. E se não for, traz ela aqui. Irmão, está acontecendo uma festa tão grande neste arraial. É algo tão lindo, tão forte, tão espiritual que acontece aqui. Enquanto você convida alguém para aceitar Jesus, enquanto você convida alguém para voltar para Jesus esta noite, eu quero chamar essa irmã aqui. Sim, irmã, você que passou a mão no rosto agora. Sim, você, vem cá, filha, vem. Vem porque o Senhor quer te capacitar. Vem porque tua voz vai ter que ser ouvida e alguém está esperando conhecer Jesus através de uma mensagem que só você vai pregar. Irmãos, eu preciso entregar isso aqui. Tem uma mensagem que só vocês vão pregar. Tem um hino que só vocês vão cantar para o pecador. Tem um testemunho que só vocês vão contar. Vocês não estão entendendo, mas Deus está dizendo: tem uma palavra que vocês pregarão, que só vocês podem pregar. Deus, levante homens aqui em cima desse altar também, Senhor. Irmãos, eu preciso dizer algo muito forte aqui. O Senhor está dizendo: minha obra tem que ser feita, e nem que para isso eu use os loucos, porque nem os loucos errarão o caminho. Eita, que mistério tão glorioso eu sinto aqui. Quero convidar alguém para Jesus. Tem alguém aqui que não é crente nesse tempo? Tem alguém aqui dentro que não é cristão? Todos nós somos crentes. Levanta a mão assim só para eu conhecer. Ah, todo mundo aqui é crente? Ah, então glória a Deus se todo mundo aqui é crente. Irmãos, Natal é muito longe para não fazer tudo que Deus manda. Nós vamos orar agora, tá bom? Mas eu quero chamar 2 pessoas aqui. Eu queria muito chamar vocês aqui para dizer que tem um carro para vocês ganharem o mês que entra. Mas a mensagem não é essa. Eu queria muito chamar as pessoas aqui dizendo que tem um CPF que o Senhor me revelou, mas a mensagem não é essa. As pessoas que eu estou chamando aqui é Deus dizendo: vocês não fogem mais de mim.
Vocês vão dar a desculpa que forem, eu não vou aceitar, diz o Senhor, porque eu vou usar vocês do jeitinho que vocês são. Vem cá, moça, você loira. Sim, você olhou para mim agora. Você, vem cá. Deus vai usar você do quadradinho que você está, na geografia que você mora, no estreito que você mora. Irmã Jaqueline, por que você disse no quadrado? Porque essa moça muitas vezes é limitada a fazer algo dentro de um quadrado. Alguém diz assim a ela: você vai trabalhar aqui, você vai fazer isso aqui. E Deus está dizendo: quando alguém disser aqui, lembre do que eu estou falando com você hoje. Você vai falar de mim ali, porque eu não preciso te colocar no lugar grande e espaçoso. Eu te uso no lugar pequeno e no quadrado. Você, irmão, que levantou a mão, a segunda pessoa é você, vem cá, lá atrás, só estava esperando o senhor, que o senhor não veio, eu estou lhe chamando, corra pra cá, meu filho, corra pra cá, porque alguém diz assim, parece, pode até parecer, mas Jesus está dizendo, é meu, é meu, é meu e é meu. Estende a mão pra cá, igreja, estende a mão pra cá, igreja. O ministério estende as mãos para essas vidas. Querido Deus, o que tu estás fazendo aqui é muito grande. Alguém está dizendo, Senhor, e o que eu falei com o Senhor? E Ele está dizendo, o que você falou comigo eu resolvo depois. Agora é o que é mais importante. E o que é mais importante agora é o que eu vou fazer com você. É o que eu vou fazer pra você. É o que eu vou fazer com você. Querido Deus, estes irmãos que vieram aqui na frente, eles são a tua Filadélfia. Eles não são extraordinários, não são poliglotas, não são mestres, não são doutores. Eles são teus amigos, são teus filhos chamados para esta última hora. São teus Pedros e teus Tiagos. São teus Joãos e teus Paulos. São teus Barnabés. São teus Filipes. Eles vão fazer tudo o que vier à mão para eles fazerem. E como tu não ficas devendo nada a ninguém quando eles menos esperarem, tudo que eles falaram contigo está resolvido, alinhado e solucionado. Mas agora o Senhor está dizendo que está renovando o teu ministério com eles, tua aliança com eles. Está reacendendo o teu fogo dentro do ventre deles. Está reacendendo. Está reacendendo. Está reacendendo. E já não é mais sobre igreja, departamento ou placa de igreja. Não é sobre festas ou sobre eventos. É sobre o que o Senhor vai fazer com eles todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Alguém vai procurar eles no direct, no Instagram, no WhatsApp. Alguém vai procurar conversa na faculdade, no trabalho, no trânsito. E eles se lembrarão do que tu estás falando esta noite. Eles vão fazer tua obra, eles vão pregar tua palavra. Eles não vão esperar pelo microfone, porque quando o microfone chegar, a obra já vai ter sido feita. A igreja toda está com as mãos estendidas sobre eles, Senhor. Há uma bênção repartida, recalcada, sacudida e transbordante caindo aqui agora. Porque nós não fazemos nada para o Senhor que não haja recompensa. Não é que mereçamos, é que tu não ficas devendo nada a ninguém. Nos dá um sinal esta noite. Reveste eles agora com teu Espírito Santo. Reveste eles aqui agora com teu Espírito Santo. Devolve o dom de línguas estranhas. Mostra para ele as tuas coisas espirituais. Revele a ele agora o céu por dentro. Devolve para eles o fogo.
Abraça-os agora, Senhor, abraça-os agora enche os pés deles de fogo, enche as mãos, toca na língua, toca na mente, muda o cenário, encha-os de fogo.